Qual que é o maior problema que você tem no inglês? Acredito que seja listening, não é? Eu vou te falar que esse problema de listening, uma boa parte dele vem de você não saber como o falante nativo junta as palavras, porque a linguagem do dia a dia é assim. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje, Connected Speech, como juntar as palavras no inglês falado para você entender qualquer pessoa falando em qualquer velocidade. A gente vai falar então de Connected Speech. Connected Speech é quando na fala a pessoa junta as palavras. Geralmente quando acontece essa conexão, há uma redução de sons. As pessoas não juntam duas ou três palavras com os sons originais. Então algum som da palavra vai sumir, vai mudar e ela vai se fundir na outra. A gente faz a mesma coisa na língua portuguesa. A gente fala: o que você quer? Onde você vai? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha o jeito que a gente fala. E é tão natural que a gente não para prestar atenção nisso, a gente nem percebe. Só que alguém que está aprendendo português vai ficar maluco, descabelado, tentando entender o que a gente está falando. E pra gente parece tão normal, parece que a gente fala do jeito que a gente escreve, não é? Não é não. Em inglês vai acontecer a mesma coisa. Então deixa eu mostrar aqui algumas situações para a gente conversar. Você vai ouvir pessoas falando assim: Let me get you some coffee. Isso que você escuta. Let me get you some coffee. Se você não entende isso, você não tem nenhum problema. Só que você provavelmente aprendeu o inglês todo separado, as palavras todas separadas na hora de você aprender uma frase. E aí faltou você aprender como que essas frases são faladas na vida real. Então a maioria dos cursos, das escolas não ensinam isso. Isso que você escuta, let me get you, na verdade é let me get you. Deixa eu pegar um café para você. É isso que eu estou falando nessa frase. Você provavelmente aprendeu a falar let me get you some coffee, que não tem nenhum problema. Se você falar assim, todo mundo vai entender, tá perfeito. Porém, você precisa aprender que o falante nativo não vai falar assim todo separadinho. Ele vai emendar, vai juntar para poder falar rápido. Olha a outra. Você vai escutar alguém falando why don't you come with me? Você escuta why don't you? O que é why don't you? Você vai falar, nossa, nunca aprendi essa palavra. Geralmente é isso que acontece, o aluno escuta a pessoa falando, não entende, mas ele acha que é um vocabulário diferente, que é um inglês muito avançado. Na maioria das vezes é inglês básico. Provavelmente o inglês básico que você já tem poderia ser 10 vezes melhor na questão de compreensão, de listening, só você aprendendo essas junções. Então esse why don't you é why don't you come with me? Por que você não vem comigo? Where'd you find that? Tá, você escuta isso. Where'd you find that? Quando você escutar alguém falar where'd you, ele está falando where did you? Então, na verdade, você vai aprender que alguns desses blocos você tem um outro jeito de pronunciar, que é muito mais comum do que tudo separado. Who'd you go with? Aí você começa a sacar que vai aparecendo um padrão. Então você já deve estar sacando que é who did you go with? Então aqui eu estou perguntando com quem você foi. I asked him to come back later. É o jeito que eles falam. I asked him. Isso daqui você ouve desse jeito aqui. Então aqui acontecem algumas coisas. O him, que é o pronome ele, dentro de uma frase eles vão tirar o H. E aí você escuta só um him. Isso acontece porque a pessoa vai emendar em alguma coisa. Então sempre que eles querem emendar as palavras, eles tiram letras. O asked, esse ed, é pronunciado como um T, só que eles acabam tirando o K. Então eles falam asked. Então você quer falar eu perguntei ou eu pedi, você pode falar assim, é o normal das pessoas falarem I asked. I asked for help. Eu pedi ajuda. E aí quando junta com him, fica asked him. But he doesn't want to do that. But he doesn't want to do that. Então ele está falando aqui, ó, but he doesn't want to do that. Se você falasse tudo separado, todo mundo vai entender. Só que não é o que você provavelmente vai ouvir. Aqui a frase significa, mas ele não quer fazer isso. Tell her I'm gonna be late. Tell her I'm going to be late. Fala para ela, diga a ela
que eu vou me atrasar. Então aqui o her também perde o H, então eles emendam, né? Tell her. E essa forma aqui é muito comum no dia a dia, na fala rápida, para falar I am going to. One of the buildings is out of power. One of the buildings is out of power. Isso daqui você vai ouvir como wanna, e isso daqui você vai ouvir como oughta. Aliás, aqui o wanna, muita gente ia ficar pensando, mas wanna não é querer? Acaba coincidindo a mesma pronúncia. Se você fala, eu quero viajar, você pode falar, I wanna travel. Tá vendo? Wanna. Porque wanna é a pronúncia de want to também. Pode ser a pronúncia de one of. Olha essa. I gotta go to work. I gotta go to work. As palavras são essas. I got to go to work. Então você pode falar, I got to go to work. Tranquilo. Só que você vai ouvir, I gotta go to work. Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir para o trabalho. Então aqui o gotta é o got to, né? Emenda aqui. O gotta é o go to. Também quando você junta, eles acabam pronunciando assim. O T que eu falei para vocês, né? Você vê que o T ou ele some ou ele vira um R. Geralmente é o que vai acontecer na fala natural do dia a dia. I'm gonna ask you some questions about her. I am going to ask you some questions about her. Na verdade, o problema de listening é isso. Aí, obviamente, se ela não sabe algum vocabulário que ela ouviu, tudo bem, aí é uma questão de vocabulário. Mas a questão do listening é isso, né? Ou a pessoa não sabe a pronúncia da palavra, ou ela não sabe a pronúncia de palavras que se juntaram. Então você vê que resolver o problema de listening é muito simples. É isso aqui que resolve, tá? E obviamente, né, conforme que você está escutando, você pode não entender por não conhecer o assunto ou o vocabulário. O problema da pessoa saber o inglês e não conseguir entender o falante nativo, coisas básicas, é por causa disso. Então, ó, o I am going to, ele também pode ser falado assim, ó, I'm gonna. Então, gonna seria a junção do am going to. No outro exemplo, eu mostrei o I'ma, também é uma outra forma. Essa expressão going to, que indica o futuro, tem várias formas de você falar conforme o gosto do freguês. Às vezes a pessoa está falando mais rápido, mais devagar, emenda mais, emenda menos, emenda um pedaço, o outro não. Então tem várias formas de você fazer isso, que eles vão falar about her. Né? Aqui novamente o her perde o H e a gente emenda aqui o T com um som de R, about her. Eu vou te perguntar algumas coisas sobre ela. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre ela. That's the best way to make a decision. Aí você olha e você fala, nossa, mas waita, não conheço essa palavra. É simplesmente o jeito de pronunciar way to do jeito rápido, né? Do jeito natural. Esta é a melhor forma, o melhor jeito de tomar uma decisão. All you gotta do is to put these products on the counter. All you got to do is to put these products on the counter. É assim que eles pronunciam products. Uma consoante, o T e o S. Essa combinação, geralmente eles vão tirar o T. Então, products, na verdade as pessoas falam products. Se for um produto, aí você fala product. Você fala o C e o T. Agora, no plural, eles acabam tirando o T, products. E counter, que é um balcão, é muito comum eles tirarem esse T também, que é counter. Tá? Eu escrevi assim que era só para dar uma bugada na mente de vocês, mas só para você entender que é assim que você escuta. Quando tem NT, é comum que eles tirem o T, porque a articulação do N e do T é no mesmo lugar, então eles tiram o do T. Por isso que você fala counter. A mesma coisa com internet. O inter tem o N e o T, então eles vão falar internet. Várias outras palavras que começam com inter, por causa do NT, eles falam international, ao invés de falar international. The files are in front of her. Esse front of her é simplesmente front of her. Os arquivos estão na frente dela. O NT, o T some, e aí a gente emenda com o of, que eu já falei que eles falam front. Aí aqui no caso, como você tem uma outra palavra que vai ter vogal, porque eles tiram o H, aí eles mantêm o V aqui, o som do V, e emenda como ver, in front of her.
Então, no caso do of, às vezes fica o som do V, porque aí vai emendar com alguma outra coisa. Quando não vai, eles ficam só com o som do a. Você percebeu qual que é o problema de listening? É você aprender isso aqui. Você vai resolver a grande parte dos seus problemas de listening. Então, se você quer continuar aprendendo inglês da vida real, eu tenho uma oferta aqui para fazer para vocês, que é do curso Spoken English. Com o Spoken English eu vou explicar toda essa parte do Connected Speech, todas as situações em que eles juntam as palavras, como que eles juntam, quais são as regras e os padrões para você fazer isso. E nesse curso eu acrescentei também várias atividades de listening com trechos de vídeos, igual você está vendo aí, ó, esse daqui é um print que eu tirei lá dentro do curso, são trechos de vídeo demonstrando aquilo que eu estou explicando, cada situação que eu estou explicando. Então tem a legenda, inclusive, com as junções, aonde o cara faz as junções. Para ficar mais interessante, mais completo, eu resolvi acrescentar 2 bônus aqui nesse pacote. O primeiro é um outro curso que a gente vende separado também, mas eu vou acrescentar aqui como bônus, que é o curso A Lógica da Pronúncia. Esse curso é o curso de alfabetização em inglês, onde eu explico as regras de pronúncia das palavras. Você tem que saber a pronúncia das palavras separadas e depois a pronúncia das palavras quando juntam na fala. Então, com isso, a sua parte de listening e pronúncia vai ficar completa. Esse curso normalmente a gente vende a R$ 1.500, quando o pessoal compra separado, mas ele vai de bônus aqui nesse pacote para quem está acompanhando essa aula hoje. E eu vou acrescentar um segundo bônus aqui, que muita gente me pergunta sobre isso, que é o guia do IPA. Tem esse bônus onde eu explico como funciona esse alfabeto fonético internacional, que são esses símbolos que representam os sons do inglês. Nesse pacote eu ainda incluí acesso vitalício, para você não dizer que não vai ter tempo agora. Então não tem problema, você adquirindo esse pacote agora, você vai poder estudar quando você quiser, quantas vezes você quiser. Você deve estar pensando quanto você vai investir aqui nesse pacote. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quanto que vale para você ter confiança na hora de falar inglês? Ou quanto que vale para você poder pronunciar as palavras corretamente, com confiança, conseguir entender o que um falante nativo fala, ser entendido por um falante nativo? Bom, tenho certeza que isso vale muito mais do que o que você vai pagar nesse curso. Só para você ter uma base, um curso básico em qualquer escola de idiomas aí não sai por menos de R$6.000 por ano. O treinamento Spoken English, normalmente ele sai R$ 1.500. E eu estou acrescentando aqui ainda a lógica da pronúncia, o segundo curso, mais o bônus do IPA. A gente vai fazer 53% de desconto nesse pacote. Então, de 1.500 vai sair para você por 12 de R$ 69,56. Menos de uma pizza por mês. E tem garantia. Você pode ficar tranquilo, você pode adquirir seu curso, você começa a estudar, você tem uma semana aí para ir usando. Se você não quiser ficar depois, não tem problema, né? Você tem uma semana de prazo aí para pedir o reembolso caso você não fique satisfeito com alguma coisa. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você fazer a sua matrícula agora mesmo. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. Link está aí disponível na descrição do vídeo. Aproveita, já corre lá, faz sua matrícula e começa a mudar o seu inglês ainda hoje. E a gente se vê lá no curso, hein?